então vamos lá. Então, eu vou fazer uma pergunta muito importante, muito metafórica. O Certo. que é a companhia dupla de dois? Companhia dupla de dois é uma companhia que dá para dizer que a gente faz circo, teatro e palhaçaria, né? E teatro de rua. Então, às vezes, dependendo, eu falo, nossa, se é teatro de rua, ou é circo-teatro, ou é palhaçaria, porque a gente criou a dupla por causa da afinidade que a gente teve de ser mestre de cerimônia de palhaços num festival, e aí os nossos palhaços já existiam, né, o Billy e o Kitinha, e aí a gente descobriu que tinha uma afinidade, eu tinha uns textos guardados, falei, vamos fazer uns espetáculos e levar para a rua, quando for possível ir para a rua, e experimentar cenas, e aí a gente acabou até rápido conseguindo alguns festivais, editais, e aí a gente montou espetáculo mesmo. Mas de início a ideia era se juntar e fazer coisas e quando fosse possível ir para a rua apresentar, porque também a gente nasceu o ano passado, 2020, e então não se encontrava presencialmente. Começou em vídeo. Nossa, Nossa! Então, peraí. Então Então, vocês se encontraram virtualmente, construíram a companhia virtualmente, e vocês estão sim, meio que se encontrando presencialmente agora. sim, esse ano 2021 foi que a gente fez primeiro encontro para montar o espetáculo, porque a gente tinha passado no edital lá do PROAC, e a gente montou o espetáculo aqui, inclusive onde a gente está, que é o Espaço Cultural Araprisco. A gente fez o espetáculo, os dois, né? A gente tem dois espetáculos, que é o Gran... a gente fala que vai ser uma trilogia da série Estrião Mecânico, e aí o primeiro é o Gran Circo Tico, que é onde eles se encontram, né, e se conhecem. O segundo é Qual é o Seu Trabalho Palhaço, que é eles já fazendo circo e descobrindo que viver de arte é difícil. E o terceiro, a gente ainda não sabe, mas provavelmente vai ser o circo mesmo, como o circo, porque o primeiro chama o Gran Circo Tico, mas conta a história deles vivendo na rua onde se conheceu. Mas, gente, essa história é maravilhosa, gente. É amor à primeira live, né? Sim, e aí, e curiosidade, se chama dupla de dois, porque é uma dupla com duas pessoas, que é eu e o Eduardo. Que é muito bom, faltou né? o principal. Faltou isso. Faltou explicar a essência principal. Ai, gente, mas ó, isso é ótimo, sabe? Para as pessoas que estão em casa, que estão agora nos acompanhando, as pessoas do futuro, né? Porque a gente está gravando, sim. Então são as pessoas do futuro que vão estar assistindo a gente. Isso é maravilhoso, falar como se constituem algumas companhias, como que esses artistas se encontram. Que é quase isso, uma paixão à primeira vista, né? Você se apaixona, fala, e aí, vamos fazer um trabalho junto? Vamos fazer um trabalho junto. Às vezes a gente passa anos junto, décadas, e às vezes você passa pouco tempo mesmo, às vezes é de ontem para hoje, de hoje para amanhã, e é isso. Isso é maravilhoso, porque a gente encontra os nossos parceiros assim, às vezes, né? Numa frase que foi dita, eu concordo com isso, também concordo com isso, e a gente sai fazendo arte por aí, que já é difícil, né, gente? Primeiro que é difícil encontrar parceiro, segundo que é difícil fazer arte, né? Sim. Eu e o Eduardo, a gente estudou junto, né, na Fundação das Artes, só que a gente, como ele falou, né, a gente se formou lá em 2015, mas só agora em 2020 que a gente falou assim, vamos fazer uma companhia. A gente já se conhecia, era amigo, fazia algumas coisas juntos. A gente montou um coletivo aqui em São Caetano do Sul, chamado Coletivo de Artistas. A gente faz uns festivais também, faz cineclube. E aí a gente começou ali a trabalhar ali, mas nunca tinha pensado em montar nada relacionado ao teatro, ou circo, ou nem nada. A palhaçaria. Mas a gente já tinha os palhaços. Eu fazia parte de uma outra CIA, mas aí eles queriam... É uma CIA que gosta de fazer vários outros tipos de trabalhos, né? Que é o Coletivo Menelão de Teatro. E além da palhaçaria. E eu estava querendo focar mais na palhaçaria. Então, em 2019, eu saí do Coletivo Menelão só por causa disso, né? Amo eles, são meus queridos.
Mas fiquei meio tipo, agora preciso encontrar quem queira trabalhar, não gosto muito de fazer sozinho, e fiquei esperando e deixando para ver o universo trazer aí, porque Isso, às vezes a gente fica... Isso também é uma outra coisa que é importante apontar, Odu, que é essa coisa de, às vezes, a gente faz muita coisa também por conta dos outros, né? Às vezes a gente tem as nossas vontades, que é seguir certos caminhos, e às vezes é importante a gente ter essa coragem de falar assim, não, peraí, agora eu quero seguir outro caminho, eu quero fazer uma outra coisa aqui, e tá tudo certo, né? O povo tem uma coisa, né, que acha que, olha só, separaram, brigaram, não foi nada disso, né? É só porque às vezes eu tenho minha vontade, você tem a sua vontade e beleza, vamos seguir. E o momento da cerveja é maravilhoso, porque é no momento da cerveja que a gente se encontra, entendeu? Desculpa, Pois crianças, isso pra vocês é só mais pra frente. Tá? Vocês podem substituir a cerveja por água de coco, suco, né? Um refrigerante para ser mais audacioso. Mas para os adultos, o momento da cerveja é algo impactante realmente. Muito importante. Exato. A nossa, assim, até para terminar de responder, aí depois acho que você vai fazer mais perguntas. A nossa essência mesmo foi ligar essa linha de fazer um espetáculo de palhaçaria com comédia, que seja bem gostoso de assistir, mas também podendo falar das angústias que a gente tem, só que não falar das angústias de uma maneira pesada ou trazer isso no triste, né? Fazer com que isso seja gostoso de ser degustado, né? O nosso primeiro trampinho mesmo, a gente participou do Festival de Artes de Teatro de Rua de Guarulhos, com um videozinho, e a gente chamava de degustação estrião mecânico, que era para ser gostoso. E os nossos trampos estão nessa linha. A gente traz os temas de falar sobre arte é trabalho, mas ao mesmo tempo com muita diversão, e os palhaços, sendo os palhaços, como tem que ser. E por que palhaço? Pode falar, não vou deixar você falar, porque é só eu que falei. Não tô fugindo da pergunta, não. Eu acredito. Palhaço, por que palhaço? Quem escolheu fazer palhaço? Essa é a pergunta. Não sei por que palhaço. bateu fundo aqui. Não, eu acredito que o palhaço é essa figura desajustada no mundo, assim, né? E aí tem uma coisa que eu acho que... Nunca falei isso pro Eduardo, mas acho que tem a ver muito com a gente, que o Eduardo trabalhou muitos anos como metalúrgico e eu trabalhei muitos anos como funcionário público. São empregos estáveis ali, que com uma certa remuneração, só que a gente decidiu sair fora desses lugares para viver de arte, né? E o palhaço dialoga muito com esse lugar do que não se adequa ao mundo e enxerga o mundo de forma diferente, né? E aí eu acho que bate isso na gente, assim, dessa forma, assim, essa visão de mundo, além de gostar de comédia, de gostar de divertir as pessoas, que tem essa visão de mundo, né? De chegar ao mundo de forma diferente e se identificar com esse lugar do desajustado, entre aspas, né? Então eu acho muito potente esse lugar, pelo menos pra mim, assim, eu também, muito forte. Também. Acho que não tinha como não ser palhaço para fazer isso que a gente quer fazer. Se a gente fizesse de uma outra forma, eu não sei como seria. Porque trazendo essa figura a gente erra e a gente não sabe, por exemplo, no nosso espetáculo a gente coloca os palhaços para procurar outros empregos. Exato. Porque eles não estão conseguindo sobreviver sendo palhaço. Aí eles tentam ser metalúrgico, como já é a nossa experiência, tenta ser até ator de comercial, mesmo na mesma linha de artista. Só que aí eles não se adaptam porque eles cometem os erros, eles descobrem que eles não conseguem ser outra coisa. Então acho que talvez na linha da sua pergunta a gente não conseguiu imaginar não ser com os palhaços, fazer essa CIA e com esses espetáculos. Tá, e vocês falaram então que é esse ser desajustado que vê o mundo de uma maneira diferente. Então como é que é ser palhaço? Como é que foi ser palhaço durante essa pandemia? Então, eu acredito que assim, os palhaços, de modo geral, se deram relativamente bem nessa pandemia, né? Justamente por trazer esse humor, essa leveza, essa alegria, nesse momento muito
triste, né, da humanidade e do Brasil especificamente na condução da pandemia, né? Que é um momento tenso ali do século para o mundo, e aí a gente está no momento do Brasil também pior ainda. O pior momento possível do Brasil em termos políticos encarou o pior momento do mundo nesse século, né? E aí os palhaços, eles se dão bem nesses lugares, né? Esses lugares inóspitos, digamos assim, né? Tanto é que tem palhaço que atua em hospital, palhaço que atua em escola, palhaço que atua em lugares afetados por guerras. Então o palhaço, ele consegue enxergar enxerga o lado bom, sim, também, mas enxerga esperança, enxerga coisas boas na tragédia, para trazer alegria ali, um alento para as pessoas, né? E para si mesmo também, por que não? O mundo nesse momento caótico que a gente está é muito interessante. Total. É tipo um sobrevivente, né? Por exemplo, se você faz uma cena de palhaço na guerra, ele tá vivendo a sua vida ali, sendo ele mesmo, sobrevivendo e não desistindo, né? Não morrendo, não... porque é tipo isso, eu enxergo isso também. O palhaço, ele traz essa essência também da sobrevivência diante de qualquer coisa. Aí eu tropeço, eu caio, eu não morro e não choro, eu levanto e sigo em frente. Puxa, tô refletindo aqui. Então. Nossa, desculpa, a gente nem queria ser tão profundo, tá? Não, mas eu acho que a gente precisa chegar nas profundezas, né, para encontrar umas coisas, né? Falta uma cerveja aqui. Só falta a cerveja. Exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa, mas como é que foi para vocês? Então, vocês falaram, se deu bem, porque aí a gente consegue olhar de uma outra forma para toda essa tristeza, né? Para todo esse momento complexo. Mas tô pensando, eu dei uma sofrida, né? Porque a gente teve que fazer aquilo que a gente sabe fazer ao vivo, né? A gente faz olho no olho, a gente faz tocando, a gente faz brincando junto, e de repente a palhaçaria, a arte da palhaçada estava atrás da tela. E aprender a fazer a palhaçada atrás da tela foi complexo, pelo menos aqui comigo. Como é que foi isso para vocês? Que vocês se encontraram de fato, enquanto dupla, enquanto companhia, através da tela, né? Pois é. Não posso falar? Pode. Pra gente foi muito louco, assim, porque a gente começou a ensaiar pelo Zoom, né? Então a gente tinha algumas coisas assim que a gente imaginava como a plateia ia reagir, porque não tinha, e a gente fazia, sei lá, um movimento de coreografia, eu e o Du mandando o braço pro lado direito, aí a gente filmava. E aí na hora de assistir via que tava um para um lado. E aí a gente começava a gravar 4 versões de possibilidades, para que uma delas ia estar certa. Aí esse foi o primeiro momento, assim, de lidar com essa coisa. Um segundo momento foi que a gente começou a gravar a peça presencial, né? Mas para ser exibido online e depois sem público. Só que é muito difícil algumas coisas de palhaço, de você olhar, em vez de olhar nos olhos das pessoas, você olhar nos olhos da câmera. Porque a câmera não esboça um sorriso nenhum, né? De volta. E aí você, às vezes, bate uma bad, você tá fazendo assim, lá. Será que eu sou bom? Será que é engraçado isso? Porque ninguém reage, né? E não pode, mesmo quem tá ali filmando, não pode rir porque faz barulho na gravação, então fica um lugar muito estranho, assim. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que o palhaço é essa figura aí que o Du falou, né? Que tropeça, cai, bate a cara e segue em frente. Então a gente aprende a lidar também, né? Absorve essas linguagens, audiovisual e tudo mais, para continuar seguindo em frente, né? O palhaço é um fudido, né? Então ele fala assim, tem que filmar pra câmera, assim, sabe? É chato, mas aí aprende e começa a achar diversão nisso, né? Tem sempre um avanço nesse lugar. Eu entendi o que você falou, Marcela. Não, Marcela não, Celinha. Celinha, eu chamei outra entidade. Celinha, a gente falou também no sentido assim, claro, todo mundo, acho que todo artista que somente quer lidar com o público teve que sofrer isso. Primeiro, aprender a lidar com essa ferramenta, que geralmente quem faz espetáculo grava os espetáculos, não fica interagindo muito com o audiovisual. Alguns fazem, mas eu mesmo era raro. Fazia muito mais o espetáculo mesmo, querendo encontrar as pessoas, né? Também eu me transformo quando eu estou no palco vendo
a interação e brincando, é um brincar mesmo, é uma diversão. Eu volto na infância e lembro quando eu era criança, eu ficava brincando com o meu primo lá, fazendo jogos e brincando. E então realmente depois você tem que lidar com isso friamente, no sentido de será que isso funciona porque está em vídeo? A pessoa que está assistindo, a gente não sabe, né? A gente falou até que tem 2 espetáculos, mas na minha cabeça eles não estão prontos ainda e não existem porque eles ainda não tiveram para nós o encontro dos palhaços do Billy e do Kitinha com vários públicos diferentes, tal. A gente chegou até um dos primeiros espetáculos a apresentar para o pessoal que mora aqui no Espaço Cultural, porque como já estava todo mundo aqui, né? A gente chegou a fazer ali 6 pessoas que assistiu o primeiro que a gente fez, que é o Gran Circo-Típico, para ter um mínimo de feedback. Os outros a gente só contou com a produção mesmo. Então a produção era quem dava o aval das piadas, das sketches. Aí depois a gente só interagiu com os joinhas lá do YouTube subindo, coraçãozinho. Verdade, É a única reação que a gente tem de volta. Foi legal também ver. Foi um lugar onde eu nunca tinha acessado, que é você assistir o espetáculo que você já fez e ver as pessoas reagindo e você lendo, né? Foi uma coisa que talvez se não tivesse tido a pandemia, raramente eu teria passado. E já que você falou que se não tivesse tido a pandemia, você não teria passado, o que a arte significou para vocês nesse momento? Pode falar. É bem profundo essas perguntas. Eu acho que a arte, ela tem um... Ixi, travou. Pera, travou. Alô? Vocês estão aí? Se mexam. Travou, Giz. Mas eu tô aqui, pra não se deixar sozinha. Oi, Wallace. É a minha internet ou será que é a deles? É a deles. Nossa. Mas vocês estão ouvindo a gente? Agora sim. Alô? Agora escutamos. A gente tá ouvindo vocês agora, só que não tô vendo. Cadê você? Aí. Vou continuar aqui. Tá A internet de vocês tá funcionando? Acho que foi aqui no espaço. A gente tá usando o Wi-Fi. Tá usando um Wi-Fi aqui, mas ele não tá tão forte. Vou reclamar. Vai fases, né? Parece. Vai lá, Rodinelli, continua no seu pensamento. Não paga nada do Wi-Fi e reclama. Vamos lá. Eu acredito que a arte... travou de novo. Não, tô aqui. Alô? Tá. Vou falando. Alô? Oi. Tá ouvindo? Eu tô escutando. Tá, vai lá. Tá. Eu acredito que a arte ela tem um lugar aí de poder imaginar outros mundos. Travou de novo! Travou de novo, Rodinelli. A arte ela vem... O que a gente faz? A gente... Aí, deu uma melhorada agora. Deixa eu ver Melhorou? se o Wi-Fi deu uma subida agora. Vamos ver Subiu? se... Aí, voltou, né? Se a gente... Bora. Se vocês estiverem com o celular Subiu. do lado, tira Voltou, o Wi-Fi né? do celular de vocês. Olha. Boa, não sabia dessa não. Porque às vezes um aparelho puxa do outro. Tá, vou... Segura aí, Alan. A gente vai aprendendo Não, tudo faz isso. assim, eu vou falando aqui enquanto Aí, faço voltou, já. pronto. Então fala. Então vamos lá. Eu acredito que a arte ela tem uma importância muito forte, assim, porque ela possibilita você imaginar outros mundos. Arte é cultura, né? Arte e cultura, mas a arte em si você pode imaginar outras formas de existência, assim, né? Então nesse momento muito, muito delicado, né, do mundo, assim, então a arte ela dá ela dá um alívio, né? Porque tá bem triste tudo, né? São quase 500 mil mortos no país, né? Então, a arte... Quase, não, já passou, tá 600 ali. 600, né? Não sei, é bastante. Assim. E a arte dá esse lugar de poder imaginar um lugar sem esses problemas, né? Ou mesmo se você for falar desses problemas, você usar de uma forma crítica, né? Então você pode tanto imaginar um mundo que não tenha esses problemas, né? Assim como a gente usa a linguagem do palhaço para dar um alívio, né? Dar uma esperança ali, dar uma risada ali da tragédia, mas você pode usar também para criticar algumas coisas, né? E aí a arte também tem esse lugar de importância de como você tratar de um tema
de outras formas, né? E como você atingir as pessoas pela sensibilidade delas, né? E você fala, que governo desgraçado. Aí você usa a arte para atingir, para você falar a mesma coisa de uma forma que chegue no inconsciente da pessoa, pela sensibilidade, pela emoção, pela estética mesmo, né? Então ela tem essa importância nesse lugar, para mim, assim, também, né? Tem sim. Pode falar aí, Du, também, sobre isso. Eu vou falar usando o exemplo do nosso primeiro espetáculo. A gente faz um trabalho de crítica em cima do ser marginalizado, seja a em situação de rua como ou em gerais marginalizados por parte da sociedade, né? E talvez a sociedade agora, e eu nem sei dizer se sim, nessa situação pandêmica, o pessoal comentou muito, vê em televisão, entrevista, né, para o mundo, a arte de afago nesse momento tão difícil. Só que muita gente não entende isso, porque entende a arte de uma outra maneira, né? Na arte que é mais ou a liberal, que é a troca entre o muito dinheiro pelo trabalho, ou mas às vezes despreza o artista de rua, e aí a gente trouxe na linha lá do pensamento artista de rua que está na rua e também a pessoa que está em situação de rua são invisibilizados, né? Ninguém enxerga, ninguém entende aquilo, né? Ninguém olha aquele artista e fala, é um artista, é uma pessoa que está... Às vezes na cabeça a pessoa pensa até assim, alguém está tentando sobreviver porque não conseguiu um trabalho, mais até do que o artista mesmo. Porque a gente enxerga a arte de uma outra coisa. E acho que nessa pandemia potencializou isso, de mostrar, e muita gente, que inclusive quem está na rua, teve que passar para um lugar onde talvez, bem talvez mesmo, as pessoas acessem mais do que a própria... Por mais que na rua, a gente está sempre na rua, muita gente vê o artista lá e não vai lá acompanhar ou ver ou valorizar o trabalho. Entendi. Vocês acham que a arte cura? Cura. Eu não. Na minha cabeça eu sempre tenho muito essa coisa de não pensar muito ser o remédio. Mas ela cura no sentido quando você consegue... Porque o artista, eu sinto que ele trata das angústias, né? Do ser humano, da sociedade, e aí vira um tratamento no sentido de você falar sobre isso acaba sendo um modo de se tratar ou de se encontrar, né? Quando uma pessoa é transformada por uma artista, é porque ela se viu em algum aspecto da sua vida naquilo que aconteceu diante dela. Pode falar também. Eu acho que a arte ela tem um poder de cura num lugar muito forte, assim, né? Que às vezes as pessoas elas adoecem porque elas reprimem alguns sentimentos, algumas emoções, algumas experiências. Tá rolando. Espera que tem alguém pedindo ajuda ali, pode ir lá. Só um minuto, Rondinelli, peraí. Tá bom. Vou dar de mamar aqui, mas a gente vai continuar a nossa entrevista. É só uma criança pegar aqui. Performático. Não pode sentir fome, não. Peraí, tô arrumando as coisas. Olha, quem sabe faz ao vivo, hein? Tô segurando. Quem sabe faz ao vivo, é ótimo. Não é? Vem, bebê. Vem, mamá. Olha. Já viram o bebê de uma palhaça? Oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Olha, mamão. Pronto. Aí ela tá de nariz vermelho, né? Bora lá, então. Seria perfeito, seria uma cena linda. Seria perfeito você mostrar ela tá de nariz vermelho. Fica a sugestão aí pro vou pensar nessa dica aí. Já manda pro edital do PROAC. Né? Então vamos lá. Vai lá, continua lá, Rondinelli. Eu acredito que a arte ela tem um poder de cura no sentido que às vezes as pessoas elas adoecem porque elas reprimem alguns sentimentos, algumas experiências. E aí quando você... Tanto quanto você faz, né? Quando você faz e quanto você assiste, vai em lugares diferentes. Quando você faz arte, você consegue... vamos supor, um desenhista, ele vai lá e desenha a angústia que ele está sentindo, alguma coisa ali. E aquilo
vai ser uma forma de cura para ele, né? Em determinadas situações. E para quem assiste também, né? Às vezes você vê alguma coisa ali que você se identifica e aí isso te dá um alívio, te dá uma alegria, né? Dizem muito que o rir é o melhor remédio, né? Por que rir é o melhor remédio, né? Porque libera endorfina, né? Você tá ali, serotonina, né? Então, você tá ali, você dá uma risada, dá um alívio, você fica mais feliz, você esquece dos problemas. Então, tem um lugar científico aí mesmo também, né? Então, a arte, tanto para quem faz, né? Para quem assiste, ela pode ter cura, né? Lógico, se o seu médico te receitou um remédio, vai lá e toma. Mas se você complementar com a arte, ali vai ter um lugar muito interessante, assim. Pois é. E às vezes e aí a arte também tem um poder de cura antes de você adoecer. Você ter esse contato com a arte, fazendo, assistindo, às vezes você nem vai adoecer, porque você já está ali tendo essa experiência, né? Então, eu acredito sim que a arte pode curar. Sim. Já que você falou isso, eu vou aproveitar esse gancho então. Em outubro, né? Quando o festival vai acontecer agora em outubro. Em outubro, no dia 17 de outubro, é o Dia Mundial da Vacinação e dia 18 de outubro é o Dia do Médico. Se vocês tivessem que criar uma especialidade ou um remédio para alguma coisa, para prevenção de alguma coisa, o que vocês criariam? Que especialidade, ou que vacina, ou que remédio, o que vocês criariam? Para quê? Eu criaria... Tá ouvindo? Perdeu você? Tô ouvindo. Bom, eu acho que eu criaria a empatia, um remédio de empatia, para a gente lidar melhor com essa relação do próximo, ou da luta de classe, que seja, porque o mundo como está tende ao fracasso, no sentido de que tem muito menos do que tem muito mais gente que não está nessa do que quem está. Então, a gente até tenta, em alguns aspectos, eu nem tanto, como artista, eu não sou nem muito, eu preciso de pessoas mais, e trabalho sempre perto de pessoas mais otimistas, porque me ajuda a não entrar em nenhum buraco. Mas os otimistas são menores do que os não, né? A empatia... Eu acho que eu me embananei falando, eu acredito. Mas eu criaria um remédio de empatia, para que as pessoas conseguissem entender que sem equiparidade o mundo não vai funcionar. E eu acho que é o que está faltando. A equiparidade está muito discrepante. Eu acho muito legal existisse uma vacina, né, para você se colocar no lugar do outro, né? Que eu acho que isso resolve grande parte do problema do mundo, assim. Se você conseguir se colocar no lugar do outro, se enxergar no lugar do outro e saber que a experiência do outro pode ser sua, e aí você vai respeitar mais ele, você vai evitar vários conflitos e tal. Então, eu não sugeriria outro, não. Se fosse sugerir de brincadeira aqui, eu sugeriria uma vacina para a internet não travar. Que aí a gente consegue conversar melhor. Essa aí é mais imediata. agora. Mais imediata. Essa é a dor agora. Fazer efeito em 2 minutos. Mas eu gosto dessa vacina, desse remédio para empatia. Eu acho legal. Embaixo. Pensamos juntos, então. Maravilhoso. E já que vocês falaram da empatia, dessa questão de classes e tudo mais, eu estou muito datas comemorativas. Setembro agora é o centenário do Paulo Freire. Olha, sim. Né? Acho que é dia 19, se eu não me engano, dia do aniversário do Paulo Freire de 100 anos. Aí tem uma frase do Paulo Freire que é assim: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Total. Sim. Você vai ter uma pergunta ou a gente vai falar sobre isso? Não sei, o que vocês acham? A gente concorda? A gente falou sobre isso, inclusive, nessa vacina aí, né? Porque a gente precisa... as pessoas realmente... a pessoa não... Quando ela é ensinada que se ela batalhar muito, ela vai conquistar as coisas, ou ela vai poder ter também a sua casa com empregados, mansões e piscinas. Ela batalha para isso, e quando ela chega lá,
por mais que ela sofreu ou até passou muito perrengue estando do outro lado, no outro lugar, ela passa a fazer a mesma coisa, a repetir o que antes não gostava, né? E é bem nesse sentido do Paulo Freire falou, né? A educação precisa ser libertadora, você precisa entender quem é você no mundo e onde que nós poderíamos chegar como sociedade de uma maneira onde as pessoas pudessem minimamente sobreviver, né? Ninguém passar fome ou ninguém ser explorado para poder botar comida na mesa de alguém, ninguém ser escravizado ou ninguém ser maltratado pelo independente do que seja e gosta do que seja, né? Desde que nasceu. Então, e só através da educação e libertadora, porque você precisa quebrar essas correntes, que tem muita corrente, né? Então, talvez nesse sentido também ele falou, né? Tem tanta corrente para ser quebrada. Então, a gente precisa educar de maneira libertadora. Não dá para fingir que não existem grilhões. Existem, e eles estão aí matando muita gente. Telinha, Ah, 2 minutos. oh, meu Deus, tá, vou correr. A Desculpa, produção. eu acabei falando tudo, Rony. Não, mas você tem... tô contemplado. Tá contemplado? Então tá bom. Aí, Bora lá, Sally. o pessoal de casa, o pessoal saber, né? Os artistas, os coletivos que fazem parte desse festival, eles sofreram algumas provocações da equipe de produção do festival. Algumas provocações, inspirações, cutucões. E vocês receberam essas provocações. Como é que tá aí a cabeça de vocês com essas provocações que foram dadas para a criação daquilo que vocês vão apresentar no festival? A nossa expectativa tá assim, a gente já tá bem feliz de criar até alguma coisa mais nova do que a gente já tem feito. Então, a primeira expectativa, assim, deu um pouco de tensão pelos prazos aí, no início tem que fazer, né? A gente, por mais que eles até acalmaram, falando, gente, calma, vai tranquilo, não sofre, faz com o que tem, com tudo, mas a gente, na arte, sempre fica querendo entregar o melhor, fazer a coisa mais legal, da maneira mais possível, né? E como também tá mais difícil a gente se encontrar, porque ainda a gente está ressabiado, escaldado ainda com relação à pandemia, então, mas a gente está com algumas ideias bacanas, gostei muito desse tema, no sentido de trabalhar essa link que eles fizeram e agora, né? Como é que vai ser agora? O que vai fazer diante de tudo isso? Como é que a gente vai tocar essa vida aí? Uma coisinha ligada também com a arte e educação, que é muito, porque vocês estão falando, a gente até comentou sobre educação, né? Então, assim, a expectativa nossa é boa, a gente vai entregar alguma coisa bem, bem gostosa e fazer o trabalho que a gente faz, que é sempre comentar também um pouquinho sobre esse mundo. Essa expectativa diante desse tema aí, né, do retorno à lona e como encarar esse desgoverno, né? Eu acredito que é isso, desse papel da arte também de propor mudanças, propor novos mundos e também ser crítico ao que está, né? Então a gente está querendo ir para esse lugar aí. Como a gente critica o que está, né? De falar, né? Para não deixar sumir, falar o que tem que ser falado e propor mudanças, né? Propor outras coisas, né? E por meio dessa linguagem que é a arte, no nosso caso a arte do palhaço, né? De como fazer isso por meio do humor, da diversão, né? Inclusive, né? Eu não vou entregar, mas inclusive a gente refletir nessa situação que a gente fala muito do governo, mas entender qual é o verdadeiro inimigo nosso, né? Tem um capital aí tomando conta desde que o mundo é mundo no Brasil, então e não é diferente agora, então não foi só esse, não é só agora, é desde que o mundo existe. Então a gente tem que às vezes também mirar no inimigo certo, porque talvez a gente esteja a vida inteira batendo em quem é só fantoche de tudo isso. Sei lá. Reflexões para o mundo. Reflexões, sociedade. Atenção. Pra gente achar, quem quiser achar vocês, ter curiosidade de saber um pouco mais de vocês, tem rede social, tem onde procurar vocês?
Temos sim. Temos o Instagram, que é @cia_2. Então, CIA dupla D, né? Demudo. Demudo 2, de Marcelo D2. E também no Facebook, Cia Dupla de 2 também. Então, facebook.com/Cia Dupla de 2. E também temos o canal no YouTube, que a gente está quase chegando ali a 100 seguidores, né? 100 inscritos, inscritos. Que aí vai ajudar a gente a baixar aquela... Porque aí a gente vai conseguir mudar o link do canal do YouTube para Cia Dupla de 2 também. Porque por enquanto... Ajuda, povo! Curte lá! Põe lá, Inscreve. inscreve no YouTube. Porque por enquanto tá lá, youtube.com/YJWWXH. Não E a acaba gente nunca. só vai poder pôr Cia Dupla de 2 quando tiver 100 inscritos. Gente, muito obrigada. Obrigado pela a conversa. você, Celinha. Espero Foi um que prazer. vocês tenham uma caminhada aí leve, né? Uma caminhada próspera, mas leve. A gente precisa de leveza, não é? Sim, jogamos pro universo. Que as escolhas de vocês sejam boas escolhas. Que a arte da palhaçada traga aí a ancestralidade palhacística. Os traga brilho, luz pelo caminho para que vocês possam levar alegria aí para uma galera que a gente precisa. A gente precisa de muitos palhaços e palhaças nesse mundo. E quando eu falo palhaços e palhaças, é honrando essa profissão, não é fazendo... minimizando a palavra, né? Minimizando alguém que realmente existe aqui, né? Quando a gente fala assim, um bando de palhaços está lá no Congresso. Não, quem tá no Congresso é outra coisa, porque se tivesse um bando de palhaços, o negócio andava. Tava bom, né? Pois é. Então, Isso aí. muito obrigada, gente. Obrigado Eu que agradeço, vocês. Celinha. Obrigado, Celinha. Wallace. Obrigado, Wallace, a Impacta Gazias. Desculpa aí nossos problemas de conexão, mas eu acho que aconteceu, né?